Olá, mães do Colégio Criativa Baby, tudo bem? Como estão os bebês? Hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre a alimentação da criança. E vamos estar enviando esse vídeo para vocês. E vocês vão poder mandar pergunta para mim, para a Nutri, e nós vamos esclarecer algumas dúvidas ajudando você a ter alimentação saudável. Você sabe o que é preciso ter na alimentação da criança a partir dos 6 meses de idade? Bom, eu falo 6 meses de idade, mas é bem verdade que algumas crianças começam a introdução alimentar um pouco antes disso. Mas falamos 6 meses porque até os 6 meses de idade é exclusivo o leite materno. No entanto, quando a criança passa dessa idade, começa a introduzir outros alimentos, que é chamado alimentação complementar. Tudo que complementa o leite materno, tudo que complementa o aleitamento é uma alimentação complementar, qualquer alimento que for introduzido. E o que precisa ter nessa alimentação complementar? A alimentação complementar, ela precisa ser variada, colorida, nutritiva e adequada para o bebê. Isso compreende que ela precisa ter todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento dela. Para que você entenda tudo que é preciso ter nessa alimentação, nós temos aqui a nossa pirâmide alimentar, que ela tem essa base um pouco mais larga, que é a base dos carboidratos, onde nos dá energia. Essa parte colorida de frutas, legumes e verduras, que é a nossa parte de alimentos que nos traz vitaminas. Os nossos construtores, que são as proteínas. Aqui nós temos as leguminosas, as carnes e os leites. E aqui em cima na pirâmide, aquilo que a criança não vai precisar ingerir agora, tá bom? Então essa alimentação, ela precisa ter uma fonte de carboidrato, que pode ser o arroz, pode ser uma farinha de milho, pode ser um purê, pode ser uma mandioca, ou inhame, ou batata doce. Ela precisa ter uma fonte de carboidrato, 2 fontes de vitaminas, 2 legumes, pode ser a cenoura e a beterraba, sempre pensando que os alimentos da cor laranja são alimentos que nos trazem vitamina A. E é importante ter na alimentação um desses alimentos pelo menos 3 vezes na semana na sopinha da criança. Junto com essa alimentação, também é muito importante que essa papinha que vai ser feita nesse alimento, ele também tenha uma folha, um alimento folhoso, né? Que seja uma alface, uma rúcula. E esse alimento ele é colocado na alimentação da criança bem picadinho, como se fosse uma salsinha por cima, para que a criança possa desde já ir se adequando com esses alimentos. Também é preciso ter uma fonte de leguminosas, que pode ser feijão, ou a lentilha, ou a ervilha. A carne também é importante, mas como vai ser essa preparação? É verdade que a criança ela não necessita de sal no primeiro ano de vida e nem de açúcar, porque o sal já existe nesses alimentos. Então, não é necessário a gente introduzir o sal na alimentação da criança. Então, não se usa mais a introdução da papinha salgada, porque ela não tem sal, tá bom? É uma papinha de multimistura que precisa ter, vamos repetir? Uma fonte de carboidrato, vitaminas, leguminosas e carne. Então, nós já falamos o que precisa ser colocado, né? O que precisa ter nessa alimentação da criança. Precisa ser completa, variada, colorida. Então, nós temos uma fonte de carboidrato, temos 2 legumes, temos a leguminosa, que poderia ser o feijão, e temos uma folha, lembrando que é bem picadinho. É importante que a criança experimente uma variedade de sabores, que você varie sempre. Uma hora coloque a mandioca, outra hora uma fonte de carboidrato pode ser o inhame, a batata doce, mas é muito importante que a criança tenha essa variedade de sabor. Como eu já disse, não é colocado sal, a criança vai experimentar o alimento, né, como ele é mesmo, e vai sentindo esse sabor. Quanto mais a criança for experimentando sabores novos e diferentes, mais ela vai ficar sensível a sabor. Ela faz uma memória de sabor dentro, né, na sua cabecinha, no seu cérebro, e que isso fica registrado, esses sabores. Por que a folha é importante? A folha tem vários papéis importantes. Porque ela vai grudar na língua da criança, ela vai ter uma dificuldade maior de engolir. Isso faz com que a criança mexa o maxilar, mexa a língua, e isso vai desenvolvendo, né, toda a musculatura da boca dela para que ela possa receber um alimento mais sólido. É importante também a folha porque ajuda no intestino,
né? Ajuda a criança a evacuar com mais facilidade, vendo que ela vem passando por um processo de mudanças. Cada alimento novo que a gente introduz é uma mudança para ela. E muitas vezes o intestino é o que mais sente, o que mais sofre com isso. A criança fica ressecada, troca o leite. Então, a folha é sempre importante. Então, não esqueça de colocar uma folha na papinha da criança. Agora, uma pergunta. Qual a textura que deve ser esses alimentos? Será que eu pego tudo isso, bato no liquidificador ou passo na peneira? De jeito nenhum. Os alimentos, eles são cozidos separados, eles são amassados, bem amassadinho com garfo. E esse amassadinho, ele tem que ser melhorado a cada dia. Como assim? Ele tem que ser um pouquinho amassado hoje, daqui 2, 3 dias menos amassado, para que a criança possa se desenvolver e logo venha se alimentar do alimento sólido. É importante sabermos também que quando entra outros alimentos, justamente por causa desse movimento do intestino, essa diversidade de coisas, que a criança também vem ingerir água durante o dia, não junto com as refeições. Só para lembrar você, ou para que a gente possa saber exatamente quanto essa criança vai comer, vamos te dar uma ideia. O tamanho do estômago da criança é do tamanho da mãozinha dela fechada. Então, não se decepcione se você fizer uma super papinha bem nutritiva, na textura certa, bem variada e ela comer 1 ou 2 colheres, porque é a capacidade gástrica dela. Então, faça quantidades pequenas, não se decepcione, a criança está aprendendo e isso é com bastante calma. Lembrando que não é indicado estar servindo sucos para a criança e nem açúcar nessa idade. Até 1 ano de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta até 2 anos de idade que a criança não tenha acesso ou contato com sal, alimentos muito salgados e açúcares. Então, a gente não vai estar introduzindo o suco, né, como às vezes é algum hábito das nossas famílias, tá introduzindo suco junto com a alimentação. Por quê? Primeiro, o suco, ele, dependendo da vitamina, ele pode entrar em combate com outros nutrientes importantes que a criança vai estar comendo naquela hora. Além disso, sabemos que o estômago da criança é pequenininho. Então, se a gente acostuma ela a beber, ingerir e comer ao mesmo tempo, a absorção de vitaminas e nutrientes é menor, ela vai se sentir satisfeita muito mais rápido e vai ter fome logo em seguida, porque ela comeu um alimento misturado com suco ou com água muito diluído, tá ok? Outra coisa importante é que você sempre prefira frutas no lugar do suco nos intervalos, nos lanches da manhã e da tarde. Que o lanche assim sempre seja composto por uma fruta. Comece pelas frutas mais doces, pela fruta preferida da criança. Observe a textura que a criança gosta. Às vezes a criança tem mais afinidade por frutas mais molinha, outras gostam de sentir o barulhinho, de morder. Então, com cuidado, vai intercalando as frutas para que ela possa conhecer esse sabor. Ofereça sempre frutas mais docinhas, frutas da época, para que ela possa ir ficando familiarizada com esses sabores. Bom, a criança se alimentando, introduzindo, observando sempre o intestino, como isso está funcionando, qual alimento ela está mais apta ou não. Então, quando for oferecer essa alimentação, essa papinha, sempre ofereça alimentos separados, né? Não misture tudo e dê tudo misturado, porque você acaba perdendo esses sabores. Então, ofereça a batata, a cenoura, de forma separada para que ela possa construir essa consciência. Passando esse tempo, aí chega o momento, que a criança vai estar comendo alimentação junto com a família. Mas e aí? Como deve ser essa alimentação? Daí o pediatra sempre fala, agora 1 ano come a alimentação da família. Mas as nossas famílias têm uma alimentação saudável que a criança possa se olhar? Nós somos um exemplo para isso? Então pense, como é a alimentação da sua família? Você tem consumido frutas, legumes, verduras com frequência? Como está a sua introdução, o seu suco durante as refeições? Será que essa regra é só para as crianças? Não, essa regra do suco também é importante para a gente, porque na hora da alimentação a gente precisa se alimentar de alimentos sólidos e o suco ele acaba atrapalhando essa absorção. Então que você possa pensar em como está a alimentação da sua família, principalmente nessa época que nós estamos comendo mais em casa, o que é legal,
né? E fique pensando nisso para que na próxima aula a gente possa ter um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso, tá bom? Tem alguma dúvida sobre a alimentação da criança? Algum alimento que você não conseguiu introduzir? Como foi a sua experiência? Mande pra gente, mande na agenda eletrônica que eu vou estar respondendo com carinho. Até a próxima!